E aí, pessoal, vamos atualizando algumas informações por aqui. Tem coisas importantes, sim. O Grêmio segue trabalhando para o jogo contra a Tombense, liberou jogadores, nós vamos falar nisso. Mas vamos falar também dos jogadores sob contrato em 23. Quem tem contrato com o Grêmio em 2023, que está no grupo de jogadores do Grêmio, é preciso falar sobre isso também. E claro, quem volta também sob contrato. O Grêmio que deve baixar a folha, pelos nomes que eu vou falar hoje, para casa de 6 milhões, e nós vamos falar nisso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora fique atento ao recado da RS Assessoria. Você está com dificuldade de pagar lá a prestação do carro, do caminhão, da casa, os juros estão pegando, você está com risco de busca e apreensão? A solução está aqui. RS Assessoria. Você vai entrar no WhatsApp que tem aqui na descrição e vai conversar com eles e você vai revisar esses contratos em até 80%. Isso mesmo. Você vai conversar com eles e pode revisar esses contratos em até 80%. Não fique com essa espada apontada para você. Converse com a RS Assessoria. Resolva esse problema. É importante para o dia a dia, é muito importante e principalmente os juros são abusivos. Você pode resolver esse assunto com RS Assessoria. Gente, alguns pontos importantes aqui para a gente ir atualizando situações e colocando o Grêmio que está trabalhando, o Grêmio está no Rio de Janeiro trabalhando para o jogo, só que o jogo perdeu o interesse. O jogo mudou de horário, começa por aí. O Grêmio jogaria 21h30 na sexta-feira, o jogo passou para as 19 horas. O jogo perdeu completamente a importância em razão do Grêmio já ter subido. Mas mesmo assim o Grêmio liberou jogadores. O Grêmio liberou o Jeromel, liberou o Tassiano, liberou o Edilson, liberou o Diego Souza. Deu para eles. Vão descansar. Vão já terminando porque é exatamente isso. O Grêmio desiste de criar grandes organizações e faz bem. Acabou o campeonato. Não tem mais. Para o Grêmio, aquela ambição, possibilidade que em determinado momento teve de buscar o Cruzeiro, foi terminando com os péssimos resultados, com o trabalho, e agora essa é a nova conduta. Eu imaginei que o Renato pudesse levar para esses 2 últimos jogos jogadores da transição, jogadores que pudessem fazer alguma coisa. Não subiu ninguém para o jogo de lá. Não sabemos o jogo aqui contra o Brusque, mas para o jogo de lá não subiu ninguém. E aí, essa mobilização que o Grêmio está tendo vai ser basicamente com jogadores de lá. Espero que o Gabriel tenha uma oportunidade, que o Pedro Lucas tenha, para a gente ver o que dá para imaginar para o jogo contra o Tombense, que é um jogo, como eu disse, um jogo de passagem, um jogo sem grande importância, sem grande preocupação. Tombense ainda joga por um empate para não cair, mas convenhamos também, é muito difícil a combinação de resultados. Então o jogo perdeu completamente a importância e nós vamos acompanhar, obviamente, mas com um ponto assim. E aí a gente começa a projetar, imaginar 2023. E é preciso aí colocar os jogadores sob contrato. Ontem, na Rádio Pachola, antes da entrevista com o Odorico Roman, a gente começou a fazer esse exercício. A gente começou a pensar sobre isso. O Grêmio tem, em 2023, dos jogadores que estão aqui, os seguintes contratos que estão vigentes. Adriel, Grando e Breno, os goleiros. Esses estão sob contrato no ano que vem já. Natan, Bruno Alves e Jeromel, os zagueiros. Porque o Kahneman ainda tem que renovar, os outros meninos a gente não sabe se ficam na transição, se não ficam. Jogadores sob contrato. O Gustavo Martins tem também, mas não é exatamente o jogador do profissional. Até o Gustavo Martins a gente poderia botar. Então, Jeromel, Natan, Bruno Alves e Gustavo Martins. Lateral esquerdo, laterais o Grêmio tem um, o Diogo Barbosa. O Cuiabano ainda é da transição. O Edilson termina o contrato, o Rodrigo Ferreira termina o contrato, o Léo Gomes termina o contrato, o Nicolas tem que renovar. Então é isso que tem. Aí, mas tem o Thiago Rosa, tem. Tem. Mas aí nós não estamos falando também do profissional. Tem o Lucas Cauã, claro, tem os jogadores sob contrato que estão em outro espaço, senão no profissional. Os volantes, tem o Thiago Santos, tem o Lucas Leiva, tem o Lucas Silva, tem o próprio Tassiano, tem o Vijaçante,
tem o Fernando Henrique, tem o Sarará que volta. Quem o Grêmio vai usar? O Grêmio tem um monte de volante. Quem o Grêmio vai usar? O Grêmio vai usar o Sarará? O Grêmio vai usar o Fernando Henrique? Quem o Grêmio vai usar? São jogadores, alguns que têm contrato agora, outros que voltam de empréstimo, e nós temos que começar a pensar. Os meias, tem o Gabriel Silva, tem o Pedro Lucas, tem o Campas, tem o Jean-Pierre que volta. E aí? Vai usar, não vai usar? Vai ver, não vai ver? Como é que é essa relação também destes jogadores? Aí o ataque é mais preocupante. O Grêmio tem o Ricardinho que volta, o Grêmio tem o Ferreira, o Grêmio tem o Jonathan Robert que não vai jogar antes de julho, o Grêmio tem o Guilherme e o Grêmio tem que renovar com o Biel se quiser, tem que sair e contratar, tem que renovar com o Diego Souza se quiser, tem que renovar com o Elkson se quiser. É complexo. É complexo. Aqui mora alguns perigos. Se a gente pensar, por exemplo, laterais precisa contratar, volantes não precisa, meia precisa, o ataque todo precisa. Todo. O Grêmio precisa contratar todo o ataque. Sabe o que é isso? Não é um jogador aqui ou ali. Se tu fizer uma crítica um pouquinho mais forte a esse grupo, tu precisa de um goleiro titular, tu precisa de 2 laterais sendo um titular, tu precisa de mais um lateral esquerdo, porque eu acho que o Cuiabano pode ser testado. Tu, na zaga, tem que renovar com o Kahneman pelo que ele pede. Pelo que ele pede. Tu tem que renovar com ele pelo que ele pede, não é pouco. Então, tu começa a entender, porra, como é que eu vou fazer essa engenharia? Aí tu vai por 10. O 10 não custa barato. Quem é o 10? Aí o atacante, ou os 3, 2 extremas, um que fecha, ou nós vamos com o Diego Souza para ser o titular. Não dá, já foi. Não dá para insistir nisso, não dá para tentar imaginar. Então, essa engenharia, vendo os jogadores que estão sob contrato, vendo os jogadores que retornam, se olha o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema que o Grêmio vai ter que resolver. O Grêmio garantiu vaga na Série A, isso vai dar também um aporte importante. O Grêmio recebe da noite para o dia de 80 a 100 milhões em direito de TV. Isso não resolve, mas isso de alguma maneira tranquiliza e cria alguma possibilidade de caixa. O Grêmio que precisou buscar dinheiro para resolver os assuntos. Agora, essa questão de solução dos pontos, ela de fato começa a nos dar um norte de como o Grêmio vai trabalhar e por que, a partir de que estágio o Grêmio vai sair trabalhando para resolver os seus problemas. Esses dados aqui são alarmantes e devem ser tocados e nós vamos com certeza discutir muito isso até a posse do novo presidente, que será no dia 16 de novembro. O novo presidente do Grêmio, dia 16 de novembro, vai ter muito trabalho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.